Olá, que tal? Como estão? Bom, classe passada nós aprendemos aquele verbo composto em pluscumpperfeito. Hoje nós vamos ver o verbo futuro simples ou futuro imperfeito. Esse verbo, hoje nós vamos conhecer apenas os verbos regulares. Hablar, comer, partir, vender, outros. Para que usamos o futuro simples? Solamente para falar de hechos futuros, ou seja, de ações que ainda irão acontecer, ou a ser hipóteses sobre hechos presentes ou futuro. Serão esses dois usos do verbo em futuro simples. Bueno, la conjugação. El futuro imperfeito expressa uma ação posterior ao momento de habla, que acabamos de dizer, para falar de ações futuras. A conjugação é bem simples para os verbos em terminação AR, que é a primeira terminação, ER e IR, que é segunda e terceira conjugação. Então, o verbo hablar, a conjugação fica: yo hablaré, tú hablarás, ella, usted hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos hablarán. Então, todos os verbos com terminação AR, como por exemplo o verbo cantar, ficará com a mesma terminação que essa aqui. Vamos ver? Yo cantaré, tú cantarás, él cantará. Nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos cantarán. Quer ver outro? Bailar. Yo bailaré, tú bailarás, ella bailará. Nosotros bailaremos, vosotros bailaréis, ellos bailarán. Então, teve a terminação AR e é um verbo regular, nós conjugaremos como esse aqui. Tranquilo? O verbo comer é um verbo que termina a segunda conjugação, que é R, certo? Comer, podemos ter o beber, o vender. Eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós outros comeremos, os outros comereis, eles comerão. Então, se eu tenho um outro verbo regular, gente, é importante ressaltar, o verbo tem que ser regular, para que a sua terminação seja a mesma. O verbo beber, beberei, beberás, beberá, beberemos, bebereis, beberá. O verbo vender, venderei, venderás, venderá. Venderemos, vendereis, venderão. Nós, nesta aula, somente aprenderemos os verbos regulares. Em próxima aula, aprenderemos quais são os verbos irregulares, sim? Então, aqui eu passei pelo AR, que é a primeira conjugação, aqui é R, e vamos para a terceira conjugação, o verbo partir. Partirei, partirás, partirá. Nós outros partiremos, os outros partireis, eles partirão. Muito bem, um outro verbo, viver, que termina em ir. Eu viverei, viverás, vivirá, viviremos, vivireis, vivirá. Seguir, seguirei, seguirás, seguirá, seguiremos, seguireis, seguirá. Então, se o verbo for regular e na terceira conjugação, que é IR, nós conjugaremos com as mesmas terminações, ó. Tanto as mesmas terminações. O que temos que ter muito cuidado é ao identificarmos quais são os irregulares e irregulares. Mas, por enquanto, nós estamos aprendendo somente quais são os verbos regulares. Lembrando que os verbos regulares são aqueles que não mudam o radical. Ó, o meu radical do verbo hablar continua o mesmo. Se eu conjugasse o verbo cantar, cantaré, o meu radical continuaria o mesmo. Se eu conjugasse o verbo vender, o meu radical continuaria o mesmo. E se eu conjugasse o verbo viver, o meu radical continuaria o mesmo. Ó, viverei. Então, todo verbo regular, ele não muda. No cambia el radical, não muda o radical, ele muda somente a terminação para as pessoas do singular e do plural. Então hoje nós vimos, colocarei na plataforma
a conjugação dos verbos regulares e alguns verbos regulares e algumas atividades. Dúvidas tirem no plantão, façam os exercícios e tenham uma boa classe de espanhol. Hasta la próxima classe.